Bom dia para todos. Com a presença do deputado Zé Edmar, deputado Paulo Tadeu, nós declaramos aberto os trabalhos dessa sessão ordinária da CPI, que examina as irregularidades da educação, Secretaria de Educação, e teríamos hoje a oitiva do senhor Manuel Carneiro, prosseguindo a oitiva do senhor Manuel Carneiro. Acabamos de receber o documento lavrado pelo doutor Eduardo Albuquerque de Augusto, informando a essa casa, agora com a presença do deputado João de Deus, Manuel Carneiro de Mendonça Neto, representado por seu advogado infraassinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência comunicar sua impossibilidade de comparecer à sessão dessa CPI, a realizar-se na presente data, para o qual foi convocado na qualidade de testemunha para a continuação de seu depoimento, que se iniciou em 10 de junho próximo passado, em virtude de problema de saúde que o acometeu no dia de ontem, o qual ainda no dia de hoje o incomoda. Outro sim se coloca à inteira disposição dessa emérita comissão a partir da próxima quarta-feira, dia 17 de agosto de 2005, a fim de dar prosseguimento ao seu depoimento e oitiva, oportunidade na qual espera já estar devidamente restabelecido. Atenciosamente, Eduardo Albuquerque Augusto, OAB 16.254. O senhor Eduardo de Albuquerque Augusto, presente a esse recinto, alega que o depoente, deputado João de Deus, que acabou de chegar, o depoente não tem condições de saúde hoje para fazer esse seu depoimento, que foi acometido de um torcicolo, não tem condição de se movimentar, pedindo para que possa ser convocado para a semana que vem. Sugere ele a próxima quarta-feira. Diante dessa situação, eu lamento que toda essa expectativa foi criada para prosseguirmos na oitiva do senhor Manuel Carneiro. Era um momento de indagação das inquirições que todos nós temos a fazer ao professor Manuel Carneiro, mas se esse é o motivo alegado, motivo de saúde, e na quarta-feira é a sugestão do advogado. Aí eu deixo para a deliberação dos colegas, porque as oitivas regulares são às sexta-feiras. Se vamos fazer uma extraordinária na quarta-feira, é uma questão que nós temos de examinar, inclusive, a nossa... Deputado João de Deus, falando a palavra. Presidente, eu acho que, como as nossas sessões estão sendo na sexta-feira, poderia-se marcar para sexta-feira, daria-se até mais um tempo para que o pescoço do seu Manuel, né, ficasse melhor, voltasse ao lugar, ficasse mais aprumado, porque ele tem muitas respostas para dar para essa comissão. Essa é a minha sugestão. Deputado Paulo Tadeu. Sem prejuízo da proposta feita pelo deputado João de Deus, só sugiro então, senhor presidente, que a gente possa, junto com a comissão, na próxima sexta-feira, tentar agilizar um pouco mais as oitivas, e aí, na outra semana, a gente procurar fazer pelo menos 2 ou 3 dias de oitiva, para até compensar esse atraso, né, deputado João de Deus? Então, a gente poderíamos fazer sexta-feira e deixar para a próxima semana fazer 2 ou 3 oitivas daqueles que já estão mais ou menos, que já foram aprovados, inclusive requerimentos já foram aprovados, que já estão acertados. Tem uma senhora que quebrou a perna. Tem aquela, tem o seu coelho. Exatamente. Então a gente poderíamos tentar na outra semana então fazer extraordinários e chamar, né, os demais membros para a gente tentar agilizar nas oitivas. Então é meu encaminhamento de concordância com a proposta do deputado João de Deus, só propondo que na outra semana a gente agilize e aprove na próxima sexta-feira as oitivas extraordinárias da semana seguinte. Muito bem, nós temos a deputada Eurides Brito, que já solicitou também o seu depoimento, e eu sugiro então que durante essa semana as nossas assessorias, com a assessoria da deputada Eurides Brito, possa acertar já para outra semana, possivelmente, a sua convocação ou o seu convite. Bom, eu vou colocar então em votação o deputado João de Deus, que foi o autor da proposta, que na sexta-feira então seja ouvido normalmente. Deputado Paulo Tadeu, deputado Zé Edmar, também concorda que seja sexta-feira o depoimento do senhor Manuel Carneiro. Então, declaro aprovado então a convocação
senhor advogado, para sexta-feira que vem, do senhor Manuel Carneiro. Documentos a serem encaminhados? Mais algum fato novo? Alguma questão em debate? Algum assunto que os nobres membros queiram levantar? Deputado Paulo Tadeu? Eu gostaria de convocar o advogado para que dê ciência à convocação do senhor Manuel Carneiro antes de se retirar. Pois não, deputado João de Deus. Só, presidente, para solicitar a Vossa Excelência que convoque a senhora Elizabeth Domon, né, que no período que ela vinha depor nessa comissão, acho que houve um acidente, quebrou a perna, alguma coisa assim, para que também seja ouvida essa referida senhora. Temos aqui a ata da 10ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, se o deputado João de Deus concordar e os demais membros, que possamos dá-la por aprovada, nós prescindiríamos da leitura da ata. Então está aprovada. Deputado Paulo Tadeu. Aprovada a ata da reunião. Aprovado, Paulo Tadeu. Deputado Zé Edmar. A ata aprovada. Considero, então, aprovada a ata da 10ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu quero levantar uma questão também, antes da gente concluir os nossos trabalhos. Eu pediria, deputado Zé Edmar e deputado Paulo Tadeu, eu queria colocar um assunto aqui que considero grave aqui para a CPI. Nós, há mais de 2 meses, eu não tenho a data precisa, mas a assessoria pode nos informar aqui, solicitamos à Secretaria de Educação que nos remetesse cópias dos contratos e uma série de documentos, né, para 4 documentos, há 4 meses, desculpe, desde quando iniciamos nossos trabalhos, pedindo a cópia desses documentos para que pudéssemos fazer a análise profunda dos documentos. Eu registro a presença do deputado Odilon Aires também, líder do PMDB, aqui nessa sessão da CPI. Mas, como dizia, reiteramos prorrogado o prazo, ou esgotado o prazo de 30 dias, reiteramos a solicitação à Secretaria de Educação. Deputado João de Deus, naquele dia que nós estivemos lá na consultoria jurídica, buscando aqueles documentos, junto ao doutor Benjamin Roriz, que intercedeu naquele momento para que pudesse haver um desfecho razoável naquele dia, nós solicitamos ao doutor Benjamin Roriz, e o deputado João de Deus é testemunha, que fizesse a secretária mandar para a CPI aqueles documentos que nós reivindicávamos. Até hoje, senhores membros da CPI, até hoje nós não tivemos resposta da Secretaria de Educação sobre esses documentos. Como nós temos amparo regimental, amparo legal, para tomar medidas de força, quer dizer, os documentos não nos chegam ao nosso conhecimento. Eu queria sugerir que a gente pudesse, juntamente com as instituições, aí, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, expedirmos mandato de apreensão desses documentos, porque não pode essa CPI ser desmoralizada dessa maneira assintosa por parte da Secretaria de Educação. Então, eu gostaria de colocar para essa CPI que analisasse todas as hipóteses necessárias, seja a ação por improbidade administrativa contra a secretária que insiste em não nos mandar esses documentos, seja a forma, se com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, enfim, buscando o amparo regimental que as assessorias aqui jurídicas já nos disseram que temos, para poder fazer a busca e apreensão desses documentos. E não pode a CPI encerrar os seus trabalhos sem ter acesso a esses documentos, que estranhamos, porque a Secretaria insiste em sonegar ao nosso conhecimento. Eu deixo
questão aqui em aberto para ver a manifestação dos senhores membros da CPI. Já reiteramos. O reiteramento, o pedido foi feito. 1º de abril foi a solicitação original. Reiteramos durante já 3 vezes. E até hoje esse documento não chegou às mãos. Eu peço então que deixe aqui essa proposta para que a assessoria possa examinar a melhor maneira de tomar a medida necessária para termos acesso a esses documentos. Tudo bem? Bom, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos da sessão extraordinária de hoje da CPI. Apreciará a Lei 1897, de 2005, de autoria do Poder Executivo Local, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006. Passo a presidência ao deputado Paulo Tadeu, uma vez que sou relator da matéria. Assumindo a presidência, passo a palavra ao relator, o deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, Pois não, deputada? faço o encaminhamento para que o relator possa ir direto ao voto. Essa presidência concorda com o encaminhamento da deputada Eliana Pedrosa e pergunta ao relator se ele tem condições de ir à parte conclusiva do voto. Sem nenhum problema. E, senhor presidente, também eu pediria, se por um acaso alguma das emendas de texto ao projeto de lei tiver parecer contrário, que elas sejam destacadas e as apreciemos separadamente. Perfeitamente. Acatada a questão dos destaques das emendas rejeitadas. Eu vou, então, apenas ao final aqui, informar aqui das emendas recebidas, apenas os 2 últimos itens da folha. As 928 emendas recebidas foram analisadas sob o aspecto da admissibilidade, notadamente em face do que dispõe o manual de emendas e o regimento interno desta Casa. E depois analisado o mérito de cada uma das proposições em separado e ainda no contexto do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2006. Neste sentido, e com o fito de preservar os interesses públicos, este relator buscou aproveitar ao máximo a valiosa contribuição dos nobres pares. Dentre as 877 emendas ao anexo de metas e prioridade, 810 foram acatadas e 67 foram suprimidas pelos próprios autores, sendo, portanto, acatadas todas as emendas apresentadas pelos parlamentares. Das 51 emendas de texto ao projeto de lei 1897, foram analisadas tendo em vista juízo de mérito deste relator em face da adequação ao PPA 2004/2007 e das diretivas de responsabilidade fiscal e social. Foram acatadas 40 emendas, aglutinadas as de número 9, 11, 13, 16, 17, 43 e 44, e rejeitadas as de número 8, 15, 42 e 46, sendo que uma das que foram acatadas foi acatada na forma de subemenda deste relator. Observações gerais. Há a necessidade de incluir as folhas 40, 51, 53, 54, 56, 57, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 97, a expressão valores correntes em reais, pois trata-se de uma imposição da própria LDO 2006. Sugiro que na codificação de localização dos projetos seja suprimido o código 99-DF, pois essa localização abrange qualquer cidade satélite, inclusive o plano piloto, demonstrando a falta de planejamento para localizar exatamente onde deverá ser executado o projeto. O artigo 46 do PLDO deverá ser suprimido, pois exige o cumprimento de uma lei complementar que rege a matéria, portanto, uma lei exigindo o atendimento a outra lei sobre o mesmo assunto. Existe também a necessidade de substituir o quadro de folha 55, tendo em vista que, enquanto o anexo de metas fiscais se reporta aos exercícios 2002, 2003 e 2004, o quadro de metodologia de cálculos constam os exercícios de 2003, 2004 e 2005, daí a necessidade da substituição conforme o quadro anexo. Apresentamos também, em anexo, o quadro comparativo da LDO 2005 com a LDO 2006. Conclusão. Considerando que o projeto de lei 1897/2005, que dispõe sobre as diretrizes que atende às disposições da lei
que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro 2006, atende os dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e que tramitou regularmente na forma do regimento interno desta Câmara Legislativa, proponho a aprovação deste parecer, sua publicação no decreto, no DCL, e posterior remessa na forma regimental para apreciação em plenário. Comunico ainda aos nobres pares que todos os quesitos colocados pelo relator preliminar, deputado Paulo Tadeu, pertinente ao que não foi contemplado ou parcialmente contemplado por parte do Poder Executivo, foram encaminhados e constam as respostas no decorrer do texto deste parecer. É o parecer, senhor presidente. Bem, então, ressalvados os destaques, coloco o parecer em discussão. Não havendo o que querer discutir, colocarei o mesmo em votação, como disse anteriormente, ressalvado apenas os destaques já solicitados na questão de ordem da deputada Helena Pedrosa. Em votação, votação pelo processo nominal, como voto da deputada Helena Pedrosa. Voto com o relator. O voto do relator é conhecido, essa presidência também vota sim, com 3 votos favoráveis e 2 ausências, está aprovado o parecer ao projeto de lei do 1897/2005, no âmbito dessa comissão. Passaremos agora à análise dos destaques. Deputado Leonardo Prudente, Vossa Excelência poderia, como relator ainda, apenas citar os destaques para que a gente pudéssemos ir discutindo e votando um a um. O primeiro deles é a emenda modificativa, vou colocar pela ordem sequencial, ordem numérica, né? O primeiro é a emenda modificativa de número 8, da nobre deputada Helena Pedrosa, que altera que desce ao parágrafo 2º do artigo 43 do projeto de lei epígrafe, a seguinte redação: artigo 43, parágrafo 2º, as operações com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal, Fundef, e do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal serão realizadas em conformidade com a legislação que rege a matéria, devendo o Fundef destinar 60% de suas operações para financiamento de projetos de microempresas, empresas de pequeno porte, mini produtores, pequenos produtores rurais e feirantes. Esta é o primeiro. A segunda emenda é uma emenda aditiva que diz respeito de autoria do deputado Wilson Lima. Deputado, vamos só analisar então primeiro isso. O primeiro... Vossa Excelência deu parecer contrário e fez a explicação, é importante que Vossa Excelência... Eu só gostaria de reiterar a questão em que pese a intenção da nobre deputada Helena Pedrosa, de contemplar aqui os 2 fundos, tanto o Fundef quanto o Funger, e no caso específico do Fundef, destinar 60% das suas operações para projetos de microempresa. Eu creio que o projeto que o deputado, a emenda apresentada pelo deputado, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, a agregada, a subemenda apresentada por este relator, ela democratiza ainda mais essa questão dos recursos do Fundef, porque a emenda do deputado Paulo Tadeu, ela destina que as operações, um único tomador não poderá tomar mais do que 5% dos limites. E na nossa subemenda, nós contemplamos que o limite máximo seria de 2%, de forma que mais pessoas, menores empresas, e creio até que os pequenos empresários, microempresas, poderiam também estar contempladas. E como uma emenda, ela prejudica a outra, né? Se nós votássemos uma, nós estaríamos prejudicando a outra, razão pela qual eu opinei pela rejeição desta emenda da deputada. Bem, continua em discussão, não havendo de que discutir, então vamos à votação. Como voto da deputada Helena Pedrosa? Eu voto pela subemenda do deputado Leonardo Prudente, que altera de 5% para 2%, e considero que a emenda que fiz beneficiando as microempresas não é conflitante com esse texto, então voto favorável à emenda por mim apresentada. Bem, o voto do relator é conhecido, essa presidência vota com o parecer do relator, então por 2 votos favoráveis, 1 contrário, está mantido a rejeição, então, dessa emenda de número 8. E, é claro, 2 ausências, né? Passaremos ao próximo destaque. Emenda aditiva número 15,
Acrescente-se ao parágrafo 1º, artigo 38 do projeto de lei, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 2º. Artigo 38. Parágrafo 1º. No Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o limite será repartido entre os seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com o pessoal em percentual da receita corrente líquida, verificada em conformidade com o artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Só para justificar, já há uma decisão de plenário que a distribuição deve ser em partes iguais, 3% para a Câmara Legislativa e 3% para o Tribunal de Contas, porém, essa emenda estaria fora de, estaria dissonante àquilo que já foi apresentado, inclusive pela bancada dos trabalhadores. Bem, dada a explicação, coloco o destaque em discussão. Na vez que quer discutir, coloco em votação como voto a deputada Helena Pedrosa. Voto com o relator. O voto do relator já é conhecido. Essa presidência também vota com o relator. Por 3 votos favoráveis e 2 ausências, está reprovada a emenda de número 15. Número 15. Peço ao deputado Leonardo, então, que faça a explicação do próximo destaque. Próximo destaque, a emenda aditiva de número 42, que adite-se a linha E ao inciso 4º do artigo 13 do projeto de lei em epígrafe com a seguinte redação. Artigo 13, celebração, renovação e prorrogação de contratos de locação e arrendamento de qualquer equipamento de informática. Na verdade, a emenda mantém restrição a gastos com equipamentos de informática, o que poderia ser uma interferência dentro do Poder Executivo e se criar dificuldades na questão da informatização do sistema no GDF como um todo. Essa é a razão pela qual eu opinei pela rejeição desta emenda. Bem, em discussão, havendo que discutir, como vota a deputada Helena Pedrosa. Voto com o relator. O voto do relator é conhecido. Essa presidência vota com a emenda aditiva número 42. Então, por 2 votos favoráveis e 1 contrário, está rejeitada a emenda aditiva de número 42. E, é claro, 2 ausências. Peço ao deputado Leonardo que faça o parecer, a explicação do próximo destaque. A emenda aditiva de número 46, adite-se ao parágrafo 7º ao artigo 40 do projeto de lei em epígrafe com a seguinte redação. Artigo 40. Fica a Câmara Legislativa do Distrito Federal autorizada a consignar na Lei Orçamentária Anual as dotações necessárias à implementação da progressão por maturidade profissional do plano de cargas, carreira e remuneração de seus servidores. O entendimento dessa relatoria é que é uma emenda autorizativa e que a Câmara Legislativa, a mesa diretora, seu colégio de líderes e a sua direção tem toda a prerrogativa, não depende de autorização expressa para poder proceder nessas implementações de progressões. Essa é uma atribuição que eu entendo ser da mesa diretora, portanto, seria desnecessário isso estar contemplado na LDO. Dado aí as explicações, coloco o destaque em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação como voto a deputada Helena Pedrosa. Com o relator. O voto do relator é conhecido. Essa presidência vota com a emenda aditiva de número 46. Então, por 2 votos favoráveis e 1 contrário, está rejeitada a emenda de número 46 e registrando a ausência de 2 membros dessa comissão. Bem, acredito que foram superados aí os destaques, então, portanto, passa a presidência ao deputado Leonardo Prudente. Deputado, eu pediria, se fosse possível, apenas para votar o item 33 da pauta da minha autoria, se for possível. Então... Eu queria pedir a pauta de ontem. Naturalmente, nós estaríamos abrindo um extra pauta. Eu, antes de entrar nessa, de deferir a questão de ordem de Vossa Excelência, deputada, eu queria registrar aqui, na figura do doutor Arlécio, o empenho, o trabalho de toda a equipe que trabalhou exaustivamente na consolidação destas emendas, na discussão dos encaminhamentos, os assessores dos deputados desta comissão, os servidores da comissão. Eu quero deixar aqui o registro, e também pelo alto nível de maturidade, deputado Paulo Tadeu, como isso foi tranquilamente discutido, onde as divergências foram pontualmente sendo sanadas através do entendimento, através do bom senso. E veja que apenas 4 itens ficou para ser deliberado em plenário, num total de mais de quase 900 itens que foram apresentados e apreciados. Isso, então, releva o espírito de grandeza dos integrantes, dos pares dessa comissão, de suas assessorias. Então, eu quero deixar aqui o registro aqui para todos. Senhor presidente,
Eu Pois não. gostaria de aproveitar a oportunidade também de agradecer a todos os membros aqui da COF, como também os membros das nossas equipes que trabalharam com afinco para que esse relatório pudesse chegar a esse consenso, como visto aqui pela votação dos membros da COF, e destacar que, a exemplo do ano passado, nós continuamos com um problema em relação à LDO, que é a falta de um sistema que possa fazer daqui para frente, inclusive até essa fase, mas também posteriormente, o acompanhamento das emendas de execução dos parlamentares, né? É uma dificuldade que nós temos e, assim como outras deficiências da casa, é mais uma para a qual eu faço apelo, principalmente o deputado Paulo Tadeu, para levar ao deputado Chico Floresta esse nosso pleito aqui da COF. Bem, eu queria só, senhor presidente, também aproveitando, é claro, me somar às palavras aqui da deputada Eliana Pedrosa e concordar integralmente com a necessidade da modernização e de um sistema de informática que coloque essa casa, né, na vanguarda de uma postura capaz, inclusive, de dar ao cidadão e à cidadã dessa cidade o direito de poder, da sua residência, do seu trabalho, entrar aqui no Poder Legislativo, investigar aqui as votações, acompanhar, inclusive, os debates. Infelizmente, hoje, o sistema de informática dessa casa eu diria, quase que uma calamidade. E aí me somo, irei levar isso ao deputado Chico Floresta, mas peço à deputada Eliana Pedrosa que leve ao Fábio Barcelos, presidente dessa casa, que junto com o deputado Chico Floresta terão, né, essa responsabilidade de modernizar o sistema de informática. No mais, também é me somar às palavras de Vossa Excelência e da deputada Eliana Pedrosa, no sentido de parabenizar a equipe aqui da COF, dos gabinetes, dos parlamentares, e dizer que a acessibilidade para a construção dessa LDO, que é uma lei fundamental para a construção da lei orçamentária anual que será votada no final do ano, ela traz, assim, inovações importantes, e eu quero destacar uma que foi, inclusive, noticiada na imprensa, que é a limitação do aumento dos tributos do Distrito Federal, como IPTU, TLP e IPVA, ao limite máximo do INPC acumulado no período. Então, eu digo que isso é uma vitória do povo do Distrito Federal, e aí dos trabalhadores, dos comerciantes, dos empresários, que efetivamente reclamam diariamente da alta carga tributária, né, que o povo brasileiro tem que pagar. Então, eu diria que essa Comissão de Orçamento e Finanças está dando um exemplo aqui de quanto e como essa comissão está atenta e aliada às demandas e às reivindicações do povo do Distrito Federal. Então, parabéns, deputado Leonardo, que hoje assume a função de presidente dessa comissão, importantíssima para essa casa, e parabéns, é claro, por toda a equipe pela aprovação aí da LDO. E agora que isso seja votado e analisado no plenário. E só complementando, deputado Paulo Tadeu, queria dizer que quando Vossa Excelência formalizou o seu relatório preliminar, muita contribuição foi dado a essa LDO, sobre o comando aí da sua assessoria, do senhor Willeman e toda a sua equipe. Eu gostaria também de deixar registrado que todas aqueles questionamentos e indagações fizeram com que esta relatoria pudesse consubstanciar o seu relatório de uma forma mais clara, mais transparente, mais afinada com os interesses da comunidade, e também agradecer ao governo do Distrito Federal, né, a toda a equipe da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazendas, que prontamente nos trouxe os esclarecimentos e as informações necessárias. E só citar, quando foi dito na leitura do relatório, que a subemenda que foi de relator apresentada foi a emenda aditiva de número 22, só para consignar, porque não foi dita a que emenda que estava sendo apresentada a subemenda. Ok. Eu quero consultar aqui, nós tivemos algumas... existem alguns projetos que não se... Suspender por 1 minuto apenas aqui. Quer votar isso aqui? Quer votar a Flor de Eliana? Vou votar o seguinte, só que o Brunel me pediu. Tudo bem,
tem um pedido aqui de extra-pauta da deputada Eliana Pedrosa e do deputado Júnior Brunelli, e considerando que há consenso em relação a estes dois projetos, eu vou fazer o encaminhamento para que nós coloquemos eles imediatamente em votação, que é o projeto de lei 1811/2005, que altera a lei 1975, de 22 de junho de 99, que autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos de multa de trânsito e dar outras providências. De autoria da deputada Eliana Pedrosa, de minha relatoria, eu passo a presidência ao deputado Paulo Tadeu. Bem, assumo a presidência e passo, então, a palavra ao relator, deputado Leonardo Prudente. Peço permissão para ir à parte conclusiva do voto. Concedido. Apenas para conceder maior prazo aos beneficiários, estamos apresentando emendas ao inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 1º da proposição, alterando de 30 para 90 dias o prazo originalmente previsto. Assim, no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, concluímos pela admissibilidade ao projeto de lei 407/2003, acatadas as 3 emendas apresentadas na Comissão de Segurança, acrescido da emenda modificativa. Ok. Relator. Bem, dado o parecer, coloco o mesmo em discussão. Eu voto com... Não, em discussão. Não havendo que queira discutir, colocarei em votação. Como voto da deputada Eliana Pedrosa. Voto com o relator. O voto do relator é conhecido, a presidência também vota sim, com 3 votos favoráveis e 2 ausentes. Está aprovado o parecer ao projeto de lei número 1811 de 2005, aprovado, portanto, parecer nessa comissão por 3 votos favoráveis e 2 ausentes. E, aliás, quero parabenizar a deputada Eliana Pedrosa, porque aplica ao DR, né, as multas, a possibilidade de parcelamento, assim como já ocorre hoje no Detran do Distrito Federal. Isso vai facilitar muito a população de Brasília, que, porventura, tem acumulado algumas multas aí. Peço ao deputado Leonardo que dê o parecer ao próximo item desta pauta. É o projeto de lei 373. Estou com a presidência, presidente? Tá. Pois não. Projeto de lei 373/2003, que dispõe sobre o programa de bolsa de estudos a servidores do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Júnior Brunelli, relatora a deputada Eliana Pedrosa. Eu dou a palavra à relatora. Peço permissão para ir direto ao voto. De acordo. Em vista... O projeto de lei em exame institui o programa Bolsas de Estudos a servidores do Distrito Federal. Esta comissão compreende a preocupação do deputado com a formação dos servidores do Distrito Federal. Considerando que toda e qualquer proposta legislativa constitutiva das obrigações deve ser expressa financeiramente no orçamento público posterior ao exercício financeiro em que for aprovada, permitimos-nos adequar o texto original, incluindo a proposição em exame emenda modificativa contemplando esse dispositivo. Além disto, está-se procedendo à alteração do artigo 3º para deixar clara a intenção do legislador em priorizar o atendimento em caso de desempate. Finalmente, sugerimos à Comissão de Constituição e Justiça a adequação do texto à emenda da proposição ao seu artigo 1º na fórmula estabelecida pela Lei Complementar número 13 de 1996. Somos pela admissibilidade do projeto de lei 373 no âmbito desta comissão, com as 2 emendas modificativas apresentadas pela relatora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Paulo Tadeu. Eu voto com o parecer da relatora. O parecer é conhecido, o voto da relatora é conhecido, a presidência também vota com a relatora, portanto, está aprovado por 3 votos favoráveis e 2 ausências. Passo ao próximo item, que é o item de número 23, da pauta anterior, que é o projeto de lei 961/2003, que cria o registro por meio eletrônico das ocorrências policiais, que especifica e dá outras providências. De autoria, o deputado Paulo Tadeu, relatora, a deputada Eliana Pedrosa, com a palavra a relatora. Peço permissão para ir direto ao voto. Está concedido. Ele não está presente. Cadê ele? Ele está aí? Assim, pode-se afirmar que a proposição não tem repercussão negativa orçamentária e financeira para o Distrito Federal, nada se caracterizando, portanto, que possa comprometer a admissibilidade de sua tramitação quanto ao aspecto considerado. Em face do exposto, nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei 961 de 2003, nos termos do artigo 64 do Regimento Interno desta Casa.
Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Deputado Paulo Tadeu. Voto com a relatora. O voto da relatora é conhecido, a presidência também acompanha a relatora, a presidência acompanha a relatora, está aprovado por 3 votos favoráveis e 2 ausências, o PL 961/2003. Passa ao próximo item da pauta, que é o item 45 da pauta anterior, que cria instrumentos de apoio à saúde do trabalhador, de minha autoria. Eu passo a presidência ao deputado Paulo Tadeu, para que o mesmo... A sua presidência, e peço à deputada Eliana Pedrosa que profira o parecer ao referido projeto de lei. Peço permissão para ir direto ao voto. Concedido. Por atender aos preceitos legais e não causar impacto financeiro, somo pela aprovação da proposição no âmbito desta comissão. Bem, dado o parecer, coloco em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação como voto do deputado Leonardo Prudente. Pela aprovação, naturalmente. O parecer da relatora é conhecido, essa presidência também vota sim, com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Está aprovado no âmbito dessa comissão o parecer ao projeto de lei número 1270 de 2004. Passo a presidência ao deputado Leonardo Prudente. Há um pedido aqui eu coloco em deliberação dos pares aqui da assessoria do deputado Odilon Aires, que solicita que nós coloquemos... Deixa eu ver se... Cadê o... Está aqui? Considerando que não estando aqui na pauta e... Não há... Eu declaro encerrada a presente sessão. Possamos desconhecer o papel absolutamente fundamental que os médicos têm no exercício da saúde. Nenhum de nós reconhece. Quantos pacientes eu encaminhei para os médicos, para psiquiatras, para que pudessem ser avaliados, para que pudesse ser, inclusive, prescrita uma terapêutica medicamentosa, e não me cabia prescrevê-la, não me sentia absolutamente preparada para prescrevê-la. Mas, ou eu parto de uma compreensão de que eu tenho um ser humano, e que o ser humano tem uma complexidade, e que a doença, ela é multicausal, como aqui já foi falada, e ela representa um feixe de relações afetivas, relações que se expressam no físico, mas que são relações que se compõem sobre os vários elementos que o ser humano é capaz de produzir. O ser humano é capaz de produzir. A doença não vem só dos micróbios, como aqui bem foi falado. A doença vem de uma série de elementos, onde o ser humano não se coloca de forma altiva e autônoma frente a todos os sentimentos e todas as relações que ele constrói. Então, quando eu reduzo ao médico a capacidade de diagnosticar e de prescrever, em verdade eu estou reduzindo a capacidade do ser humano de ser sujeito. Porque eu não trato só com a medicação ou só com o diagnóstico por um único aspecto, um processo e uma disfunção que se apresenta em função de uma série de elementos que foram criados e construídos. Por isso que nós dizemos, é preciso sim regulamentar a profissão médica, que ali não se regulamenta, porque ali se atribui a função ao conselho, que não é função dele, inclusive. Ao conselho não cabe legislar. Então, se atribui ao conselho a função de legislar sobre quais seriam os procedimentos. Mas muito se coloca no ato médico não a regulamentação dos procedimentos, porque não resolve o problema da regulamentação dos procedimentos do médico, que é atribuição específica e restrita do médico, porque como tem atribuições restritas de outros segmentos da profissão. O ato médico, ele não entra neste processo, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma inversão de uma lógica de progresso na compreensão do ser humano e na incompreensão da doença enquanto um sintoma
multicausal e não um único sintoma. Os médicos sabem que muitas doenças que se expressam, elas têm uma relação que vai para muito além da própria constituição física e para muito além da soma ou para muito além do somático. Eu acho que a humanidade avançou nisso e avançou substancialmente numa compreensão menos cartesiana, menos positivista do próprio ser humano. E aí eu acho que nós reduzimos esta compreensão com esse tipo de ato, com esse tipo de projeto que está em discussão. Nós reduzimos com um dano, com um custo para a inteligência humana, com um custo para os profissionais e com um custo para os próprios usuários e para o conjunto da população brasileira e para a construção de uma concepção de sujeito ampla e da construção de uma compreensão da condição da humana na sua plenitude. E eu encerro apenas lembrando uma experiência que está em curso no Hospital São Vicente de Paula, o antigo HPAP. Nós temos uma experiência que está sendo dirigida, coordenada, chefiada por um assistente social, de acompanhar os pacientes na sua própria casa com uma visão, com uma equipe multidisciplinar, que envolve profissionais de enfermagem, que envolve profissionais médicos, mas que busca acompanhar aquele paciente na sua casa, no seu universo de relações comunitárias, de relações familiares, de relações as mais diversas possíveis. E a experiência que nós estamos tendo deste tipo de atendimento chefiado por um assistente social, esta equipe multidisciplinar, ela tem eliminado o retorno e a reinternação de uma forma absolutamente significativa. Enquanto se estava tratando numa concepção centrada apenas no psiquiatra, nós tínhamos um processo recorrente de internação, de reinternações. E com esta experiência de estar tratando dentro das relações estabelecidas pelo paciente, dentro das relações comunitárias, familiares, das mais diversas e profundas relações que o ser humano consegue desenvolver, nós temos o índice de retorno quase zero a partir dessa experiência. Isso é uma constatação, isso é uma experiência chefiada por um assistente social, multidisciplinar, que tem sido extremamente exitosa dentro da rede de saúde pública do Distrito Federal. Por isso eu lembro e finalizo de que um paciente com transtorno mental não pode ser tratado como se fosse um apêndice infeccionado, ou como se fosse uma amígdala infeccionada, ou como se fosse, enfim, apenas a soma, porque ele é muito mais do que isso. E se não for tratado como ele é de fato, ele não conseguirá alçar uma condição de saúde que não é apenas a ausência de doença. Bem, obrigada, Érica. Para concluir, então, gostaria de também fazer algumas considerações. Eu fico assim lamentando muitíssimo que esse debate, que poderia ser um debate extremamente rico para definir claramente as atribuições, as competências de cada categoria que se envolve na área de saúde, muitas vezes ganha contornos assim de cabo de guerra, né? Então, é reserva de mercado, aí o outro fala, não é reserva de mercado, você que está querendo pegar o meu mercado, então é reserva de mercado do outro lado, então isso não leva a nada, eu acho que é ruim. Da mesma forma como eu acho que não se pode falar de um movimento contra o ato médico, mas um movimento contra uma lei que não era a lei que expressava a necessidade do conjunto das categorias. Eu não acho que devesse ser arquivado o projeto, porque eu acho que os médicos também têm direito a ter uma lei que regulamente sua profissão. O que eu acho é que tem que aprofundar ainda a discussão e ter uma conclusão que seja uma legislação que respalde o ato médico, que penalize as pessoas que exercem de maneira ilícita a profissão do médico, mas que, ao mesmo tempo, salvaguarda aquilo que já está definido, inclusive, na regulamentação de outras profissões. Eu acho que é esse o exercício. E também, eu gostei muito da fala do Dr. Mário Pedro aqui, porque quem trabalha no dia a dia reconhece, né? Já abriu-se
para essa necessidade do trabalho multiprofissional. A maioria das pessoas que atuam na área concreta da assistência, ou sobretudo aqueles que atuam na área de saúde pública, compreendem perfeitamente que cada profissão ela é essencial para que o paciente seja atendido na sua integralidade. Então, eu acho que a gente devia continuar fazendo esse exercício de sentar diversas profissões, não é? E tentar construir uma solução que seja respeitada e aceita por todos. Eu acho que esse é o mecanismo correto, porque não podemos deixar parecer que o arquivamento desse projeto, ele signifique a vitória contra os médicos, não é? Eu acho que é a vitória contra uma determinada concepção, não é? Que às vezes predomina ou está presente ainda nas nossas categorias. Então, mas eu acho que a gente devia fazer esse exercício para continuar trabalhando, para aperfeiçoar esse projeto. Eu acho que agora, com a possibilidade desse debate ser aberto, acho que a senadora Lúcia Vânia poderia retomar audiências públicas e deveria estar contribuindo agora na CAIS para que se pudesse construir um projeto que fosse aceito por todas as categorias e que fosse também aceito pela categoria médica, né? Eu acho que esse é o objetivo desse debate. Não contribui para o exercício das nossas profissões na área de saúde a gente encarar essa discussão como um cabo de guerra. Eu acho que isso não é positivo. Eu acho que a gente é que tem que fazer com que esse debate faça avançar as concepções de todos sobre o que é a prática na saúde hoje, que deve ser a prática na saúde hoje em nosso país. Portanto, eu quero agradecer aqui, em nome da comissão, a todos os presentes, aos nossos componentes da mesa e a todos aqueles que deram a sua contribuição, esperando que a gente possa também, a partir das notas que aqui nós vamos selecionar, a partir das notas taquigráficas, estar contribuindo também para que esse debate possa se efetuar. Nós vamos mandar esse material todo para o Senado Federal, tanto para o Tião quanto para a senadora Lúcia Vânia, e também as nossas contribuições no sentido de aperfeiçoamento do texto, que a gente ainda vai aprofundar essa discussão com membros da própria comissão. Muito obrigada a todos e um bom dia. Hoje, dia 21 de junho de 2005, eu quero registrar a presença do deputado Expedito Bandeira, deputada Maria da Guia. Quero começar no texto bíblico do capítulo 10 de Isaías, que diz: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do povo e para despojarem as viúvas e roubarem o direito dos órfãos. Sobre essa palavra, nós começamos a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Você que está nos acompanhando pela TV Distrital, estamos aí fazendo a nossa 13ª reunião ordinária, que passamos a leitura da ata. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que desse como lida e aprovada a ata da 12ª reunião. Ok, então em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação, deputado Expedito Bandeira, como vota? Pela aprovação, senhor. Deputada Maria da Guia. Pela aprovação, senhor presidente. Ok, então foi aprovada a ata com 3 presenças, a ausência do deputado Chico Leite e do deputado Chico Vigilante. E a deputada Anilceia também não está presente. Nós convidamos a deputada Maria da Guia, que estava em seu gabinete, para estar aqui
dando a sua prerrogativa como suplente. Primeiro item da ordem do dia, item de número 1. Eu vou passar a presidência ao nobre deputado Expedito Bandeira para que eu possa proferir o relatório. Item número 1 é pelo 33/2005, da nova redação dos artigos 10, segundo 19x, 60, 7, 14 e 24, 64, 71, primeiro, quarto, 105, parágrafo único, 106, 107, segundo, 110, 365 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Passo a palavra ator, Poder Executivo. Passo a palavra ao relator, deputado Brunelli. Ok. Senhor presidente, a emenda já foi proferida do projeto, autoria do Executivo, e estando, portanto, permitida pelo ordenamento jurídico legal do Distrito Federal a propositura do normativo em análise e corrigida qualquer irregularidade de legalidade técnica e legislativa ou de redação, cumpre-nos aprovar proposta de emenda à Lei Orgânica 33 de 2005 e, ante o exposto, manifestamos-nos por sua admissibilidade na forma da emenda modificativa por este relator. Nós então apresentamos uma emenda modificativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Pela admissibilidade na forma da emenda modificativa apresentada pelo relator. O voto do relator é conhecido. Eu também voto com o relator. Então, o item número 1, pelo 33/2005, foi aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. O item número 2. Projeto de Lei 916/2003, que dispõe sobre a política distrital do idoso e da outras providências. Autor, Poder Executivo, e a relatoria, deputado Brunelli. Com a palavra, deputado Brunelli. Ok, senhor presidente. Trata-se do projeto que dispõe sobre a política distrital do idoso e da outras providências. Nós somos por atender aos princípios de constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade pela aprovação do projeto de lei 916 de 2003. É o nosso relatório. Como em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Pela admissibilidade, senhor. Como vota o deputado Brunelli? Com o relatório. Eu também voto com o relatório. E o projeto de lei 916/2003 foi aprovado com 3 presenças e 2 ausências. 2 ausências. Então, o projeto de lei número 916/2003. O item número 3 é o projeto de lei 1864/2005, que autoriza o Distrito Federal a alienar e ou dar em pagamento os imóveis de propriedade do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, IDAB-DF, em processo de extinção, localizados na cidade Ocidental, Goiás, e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, o deputado Brunelli. Senhor presidente, esse relatório ainda não está pronto. Nós estamos evitando os esforços necessários para que nós possamos conseguir materializá-lo.
Na próxima reunião, nós podemos constar em ata, constar na pauta, o PL 1864/2005. Dando prosseguimento, vamos para o item número 4, que é o projeto de lei 1907/2005, que institui o Dia dos Voluntários do Distrito Federal. Autor, Poder Executivo. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, o deputado Brunelli. Senhor presidente, já lida a emenda, vou ao final do nosso voto, por entendermos que os princípios de constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade são aceitos e admissíveis a este projeto 1907 de 2005, no âmbito dessa comissão, é o que temos a tratar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Voto com o relator. Como vota o deputado Brunelli? Também voto com o relatório, o voto do relator é conhecido. O PL 1907/2005 foi aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Item número 5. Pelo número 35/2005, acrescenta os parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º ao artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal e da outras providências. Agora eu poderia devolver a presidência ao deputado Brunelli para que possa presidir o item número 5. Devolvo a presidência ao deputado Júnior Brunelli. Recebemos a presidência, no mesmo instante que passo a relatoria ao deputado Wilson Lima, do item número 5. O deputado Expedito Bandeira, desculpe, estava falando aqui no telefone sobre o deputado Wilson Lima, e a gente até quer registrar que ele está muito bem. Ontem foi seu aniversário, estivemos com ele. Graças a Deus está fazendo uma boa recuperação. É bom, presidente, falar do deputado Wilson Lima. Eu também tive ontem a graça de Deus de visitá-lo e vi que ele está muito bem. Breve estará conosco aqui, trabalhando em prol da população. Então, o item número 5, pelo 35. Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto do relator, senhor presidente. Senhor presidente, sendo assim, nosso voto é pela admissibilidade da proposta da emenda da Lei Orgânica número 35/2005. Ok. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, pelo nome, deputada Maria da Guia, como vota? Voto com relatório, senhor presidente. Relator, como você confirma o relatório ad hoc ou diverso? Sim, senhor presidente, pela admissibilidade. Também acompanho o voto do relator. 3 votos favoráveis, 2 ausências. Próximo item da ordem do dia, item número 6. Continuando com a palavra, o nobre deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, o item número 6, o PLC 6/2003, que dá nova redação ao caput do artigo 24 da Lei Complementar 681, de 16 de janeiro de 2003, que reestrutura a carreira de procurador do Distrito Federal. Autor, deputada Érica Cocai. Eu estou como relator ad hoc. Peço permissão para ir direto ao voto. Senhor presidente, antes do exposto, embora reconheçamos o louvável propósito da ilustre autora
da iniciativa em pauta, votamos pela inadmissibilidade constitucional e jurídica do projeto de lei complementar número 6 de 2003. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, não haver quem queira discutir, como vota a deputada Maria da Guia? Pela inadmissibilidade, senhor presidente. Deputado Expedito Bandeira? Confirmo, senhor presidente, a inadmissibilidade. Eu também sigo o seu voto, então 3 votos favoráveis pela inadmissibilidade, 2 ausências, e nós determinamos que seja Vossa Excelência também aquele que vai estar dando o voto diferenciado para a próxima redação. Tudo bem. Item de número 7, transmito a presidência ao nobre deputado Expedito Bandeira. Aqui nessa comissão, Senhor presidente, o item número 7 é o projeto de lei 477/99, tudo bem. que altera a lei 41, de 13 de setembro de 1989, que dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado José Edmar. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, para fazer a relatoria, o deputado Júnior Brunelli. Está favorável. Item número 7. Senhor presidente, é um grande projeto do nosso nobre deputado José Edmar, que o seu mérito traz muitas contribuições à política ambiental. E o nosso voto na situação final é que não há óbices constitucionais, legais, regimentais de técnica legislativa a aprovação deste projeto. Votamos então pela admissibilidade do projeto de lei 477 no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Voto com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Brunelli? Com o relatório. Eu também voto com o relator, o voto do relator é conhecido. O PL 477/99 foi aprovado com 3 votos favoráveis, 2 ausências. Devolvo a presidência ao deputado Brunelli. O item de número 8, o próprio deputado Chico Floresta pediu que fosse retirado o mesmo. Passamos então para o item de número 9 e eu passo ao deputado Expedito Bandeira para que possa proferir ad hoc o seu voto. Senhor presidente, o item número 9 é o projeto de lei 2838/2002, dispõe sobre a manutenção de segurança armado nos caixas de estabelecimento bancário para atendimento 24 horas e da outras providências. Autor, deputado Chico Floresta, deputado Expedito Bandeira DOC, fazendo a relatoria. Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto. Por gentileza. Senhor presidente, pelo exposto, nosso voto é pela admissibilidade na forma do substitutivo e subemenda apresentada na Comissão de Segurança do projeto de lei número 2838/2002. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, então em discussão o relatório, não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação como vota a deputada Maria da Guia. Pela admissibilidade na forma do substitutivo. Ok, deputado Expedito de Bandeira.
Senhor presidente, confirmo o relatório com a admissibilidade na forma do substitutivo e subemenda apresentada na Comissão de Segurança. Eu também acompanho o relatório ad hoc de Vossa Excelência, 3 votos favoráveis, 2 ausências, a ausência do deputado Chico Leite e Chico Vigilância. Próximo item da ordem do dia, o item de número 10, também, o deputado Chico Leite pediu que houvesse essa retirada. Próximo, então, item de número 11, deputado Expedito Bandeira, com a palavra. Senhor presidente, o item número 11 é o projeto de lei 153/2003, que dispõe sobre a instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico de controle de velocidade de veículos automotores na via do Distrito Federal. Autor, deputado Fábio Barcelo. Relatoria, deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, peço permissão para ir diretamente ao voto. Peço permissão para ir direto ao voto, senhor presidente. Por gentileza. Senhor presidente, esse projeto de lei é à vista dos dispositivos constitucionais e legais citados e como a proposição não dispõe sobre nenhuma das matérias previstas no inciso 1º do artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, entendemos estar atendido os aspectos atinentes às competências desta comissão. Somos pela admissibilidade do projeto de lei número 153 de 2003, com as emendas apresentadas e aprovada na Comissão de Segurança. Ao parecer, senhor presidente. Ok. Em discussão. Em discussão, projeto de autoria do deputado Fábio Barcelos. Não havendo quem queira discutir, como voto a deputada Maria da Guia. Voto pela admissibilidade com as 3 emendas apresentadas. Deputado Expedito Bandeira, já o seu voto é conhecido, eu também o acompanho na integridade do seu voto. E temos a aprovação por 3 votos favoráveis, 2 ausências. Próximo item da ordem do dia, item de número 12. Passo a palavra à nobre deputada Maria da Guia para fazer o voto ad hoc. Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto. Da mesma forma, quanto aos aspectos da legalidade, juridicidade, regimentalidade, nada há a observar que mereça algum reparo. Entretanto, a proposição padece de imprecisões no texto original, sanáveis por meio de emendas, as quais apresentamos, com o firme princípio de aperfeiçoar a redação e dar clareza ao texto da lei, não sendo necessário seu retorno às comissões de mérito. Ante o exposto, votamos pela admissibilidade do projeto de lei 266/2003. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Expedito Bandeira, como vota? Senhor presidente, no que diz respeito ao PL 266/2003, voto pela admissibilidade com 3 emendas apresentadas, senhor presidente. Ok. Deputada Maria da Guia, como a senhora vota? Com o relatório, senhor presidente, com as emendas apresentadas. Eu também sigo o seu relatório ad hoc, são 3 votos favoráveis, 2 ausências. Próximo item da ordem do dia seria o 13, que está também pedido a retirada. Item de número 14. Item de número 14, com a palavra, eu transmito a presidência ao nobre deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, item 14 é o projeto de lei 306/2003, que institui o Dia
de combate às barreiras aos portadores de deficiência no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Benício Tavares. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, deputado Brunelli. Eu não vou me estender no mérito desse projeto para entendermos a eficiência que ele trará à nossa comunidade para debater o assunto. Então, ao nosso voto final, entendemos que as exigências foram todas elas transpostas em cima da legalidade, regimentabilidade, juridicidade. Então, eu admito o presente projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Pela admissibilidade, senhor presidente. O voto do relator é conhecido, também voto com o relator. O projeto de lei 306/2003 foi aprovado com 3 votos favoráveis, 2 ausências. O item número 15 é o projeto de lei número 307/2003, que institui o Campeonato Brasiliense do Atleta Portador de Deficiência Física e da outras providências. Autor, deputado Benício Tavares. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, a fazer relatoria, deputado Brunelli. Transpassando, senhor presidente, a questão meritória de alta relevância para esse segmento da sociedade, que reputamos olhar com sempre uma evidência e muito carinho, indo ao nosso voto. E estamos evidenciando que a proposição em exame caracteriza pela sua constitucionalidade, regimentabilidade, legalidade. Então, somos pela aprovação da presente proposição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Voto pela admissibilidade, senhor presidente. Eu também voto pela admissibilidade, e o voto do relator é conhecido. O projeto de lei 307/2003 foi aprovado com 3 votos favoráveis, 2 ausências. Devolvo a presidência ao deputado Brunelli. Eu gostaria de inquirir nosso plenário para que nós possamos ganhar tempo. Se existem na pauta projetos que Vossas Excelências devem ter algum pedido significativo e também para que possa haver uma tramitação de aprovação hoje na Comissão de Constituição e Justiça, dada a extensa pauta que estamos, gostaria de que Vossas Excelências fizessem uma leitura rápida na pauta e sinalizassem os itens que Vossas Excelências gostariam de haver a votação. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Senhor presidente, eu tenho aqui o item número 45, o PLC 115 e o item 44, PL, projeto de lei 1924. E também o item 43, projeto de lei 1913/2005, senhor presidente. E número 42, PL 1912/2005. Só esse, senhor presidente. Ok. Vamos. Todos os projetos executivos na pauta nós estaremos votando. Chama o menino Zé de Mário para mim.
seu expedido? Ah, tem, deputado. Tem? Não, o meu seria aquele. É, aquela. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Expedito Bandeira, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho um compromisso às 11h30 Eu também. e eu sei que os trabalhos aqui, graças a Deus, está muito bem avançado. Eu gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência, se às 11h30 eu poderia me retirar. Deputado Expedito Bandeira, nós queremos aí terminar de votar aqueles itens que nós convidamos, inclusive a Vossa Excelência pediu. Assim que a gente puder exaurir essa questão da nossa ordem do dia, estaremos aí com certeza fazendo que Vossa Excelência possa fazer os seus trabalhos de campo. Vamos então passar aqui, vamos fazer uma inversão. O item de número 21, eu tenho um pedido aqui da assessoria da deputada Arlete Sampaio. Então, Vossa Excelência seja agora o relator ad hoc. Senhor presidente, o item 21 é o projeto de lei 963/2003, que assegura aos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal o acesso aos livros de leitura obrigatória indicados pelos programas de avaliação seriada da Universidade de Brasília. Autor, deputada Arlete Sampaio. Relator, deputada ad hoc Expedito Bandeira. Pedir permissão, senhor presidente, para ir direto ao voto. Por gentileza. Senhor presidente, pelo exposto nos termos do artigo 63, inciso 1º do regimento interno, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei número 963/2003 e das 3 emendas da Comissão de Educação e Saúde. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havia querer discutir, deputada Maria da Guia, como vota? Voto pela admissibilidade com as 3 emendas apresentadas pela Comissão de Educação. Confirma o voto, deputado? Sim, senhor presidente. Eu também sim. Próximo item da ordem do dia. Passamos, então, aos itens de número 42 a seguir. Transfiro a presidência ao nobre deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, é o projeto de lei 1912/2005, introduz alterações da lei número 347, de 4 de novembro de 1992, e na estrutura organizacional da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAPDF, e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, deputado Brunelli. Senhor presidente, nós recebemos esse projeto do governo e assim nós entendemos que está nos seus princípios da constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade, assim admitimos o presente projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Voto pela admissibilidade, senhor presidente. Eu também voto com o relator. O voto do relator é conhecido. Como vota o deputado Brunelli? Com o meu relatório. Então, o PL 1912/2005 foi aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Item número 43 é o PL 1913/2005, que cria a Subsecretaria da Juventude na estrutura da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, Brunelli. Com a palavra, deputado Brunelli. Ok, nós também entendemos um projeto de
total importância para o Distrito Federal e também somos pela sua admissibilidade. Em discussão. Não havendo. Em discussão. Deputada Maria da Guia. Voto pela admissibilidade com voto de louvor pela necessidade. Nobre deputada, eu coloquei em discussão. A senhora não quer discutir ou não? Não. Então, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Pela admissibilidade. Você quer que pare, não? Eu também voto pela admissibilidade. O senhor relator Então, tá Brunelli bom. confirma Maravilha. a sua relatoria Tá bom, deixa com a gente. sobre o PL 1913. Brunelli, Sim, confirma? claro. Então, o PL 1913/2005 foi aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. O item número 44 é o projeto de lei 1924/2005. Altera a lei número 1355 de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao imposto sobre serviço ISS e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, deputado Brunelli, para que possa dar seu parecer. É o item de número, senhor presidente, desculpa. 44. 44. Então, se fala sobre o sistema tributário, nós julgamos essa questão muito importante no país que nós estamos vivendo, e pressão de produção, que está sem rumo de uma política tributária, sem rumo de uma política de juventude, sem rumo de uma política social. Nosso país realmente está sem rumo em muitas coisas. E nós entendemos que o governo do Distrito Federal faz uma boa proposição sobre as suas prerrogativas no ICMS e ISS, que é algo atinente à característica dos tributos, na especificidade impostos para a agregação e o crescimento do sistema produtivo no Distrito Federal. Então, somos pela sua admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Maria da Guia? Voto pela admissibilidade, senhor presidente. Eu também voto pela admissibilidade. Eu gostaria de perguntar ao Brunelli. Confirma seu relatório, senhor presidente? Sim, sim. Então, o PL número 1924/2005 foi aprovado com 3 votos favoráveis, 2 ausências. O item número 45 é o PLC número 115/2005, que cria a Zona Especial de Interesse Social, ZES, denominada Vila Estrutural. Autor, Poder Executivo. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, deputado Brunelli. Senhor presidente, nós acabamos de receber um telefonema do nobre deputado Zé Edilmar, e ele que foi um dos idealizadores daquele rincão populacional, e a gente precisa ouvi-lo nesse sentido, e eu vou me resguardar a retirar o projeto de pauta para que o nobre proponente daquela criação, assim como ele também trabalhou para a criação do Itapuã, possamos ouvi-lo com mais propriedade, ainda mais que o faz parte da base do governo, para que nós evitemos alguns problemas que a casa já tem vivido com a falta da sabedoria de algumas pessoas e diversas assessorias de não agregar no grupo. Nós estamos aqui para sermos agregadores e polarizadores de concórdia. Acatado, senhor presidente. Está retirado de pauta o item 45, PLC 115/2005. Dando continuidade, o item número 46 é o PLC 116/2005, que introduz alterações no decreto de lei número 82, de 26 de dezembro de 1996, que regula o sistema tributário do Distrito Federal e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, deputado Brunelli. Com a palavra, deputado Brunelli. Senhor
Senhor presidente, nós somos pela sua admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a nobre deputada Maria da Guia? Pela admissibilidade, senhor presidente. Eu também voto pela admissibilidade. O senhor relator confirma o seu voto? Sim, presidente. Então, PLC número 116/2005 foi aprovado com 3 votos favoráveis, 2 ausências. Devolvo a presidência ao deputado Brunelli. Passo a relatoria dos 2 próximos itens da ordem do dia ao nobre deputado Expedito Bandeira. Você entendeu qual que é aquele negócio da... Cadê o negócio de DAB? Qual que é o item? Senhor presidente, é o item número 47, é o projeto de lei número 717 de 2003, que dispõe sobre a instituição dos Jogos Escolares no Distrito Federal. Autora, a deputada Eliana Pedrosa, relator, deputado Expedito Bandeira. Gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência para ir direto ao voto. Por gentileza, relator. Senhor presidente, assim somos pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 717/2003 no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, acatada a emenda apresentada na Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. É o parecer, senhor presidente. Ok. Então, em discussão, deputada Maria da Guia, como vota em processo de votação? Voto pela admissibilidade com as emendas apresentadas, senhor Eu também sigo o parecer já conhecido do nobre deputado Expedito Bandeira. São 3 votos favoráveis, 2 ausências. Próximo item da ordem do dia, item de número 48. Senhor presidente, o item número 48 é o projeto de lei 969/2003, que inclui o Dia Nacional do Samba no calendário de eventos do Distrito Federal. Autor, vários deputados. Relator nobre que fala, deputado Expedito Bandeira. Gostaria de pedir permissão para ir diretamente ao voto, senhor presidente. Senhor presidente, no âmbito desta comissão, assim somos pela admissibilidade do projeto de lei número 969 de 2003, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na forma das 2 emendas da Comissão de Assuntos Sociais, CAIS. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir nesse processo, votação. Deputada Maria da Guia, como vota? Voto pela admissibilidade, senhor presidente, com as 2 emendas apresentadas. Deputado Expedito Bandeira, já é conhecido o seu voto. Nós também o seguimos. São 3 votos favoráveis, 2 ausências. Deputado Chico Vigilante e deputado Chico Leite, ausentes na presente sessão. Eu gostaria de inquirir se há algum outro projeto, visto que já foram apresentadas as razões pelo nobre deputado Expedito Bandeira para assuntos comprometidos do seu trabalho político. Então, se não temos, eu quero agradecer primeiro a Deus, depois a todos os deputados, em especial hoje a deputada Maria da Guia, que de forma prestativa veio à nossa comissão, não foi avisada, e nós pedimos que ela viesse do seu gabinete. Muito obrigado, deputada Maria da Guia. São atitudes dessas que deputados como a senhora engrandecem o trabalho parlamentar dessa casa. Tenho certeza que eu estava com muitos eleitores em seu gabinete para atender, mas despojou, mostrando que a individualidade está abaixo do coletivo, proporcionando a nós esse trabalho. Muito obrigado por esse gesto de nobreza. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, eu quero lhe parabenizar, porque enquanto o país está parado, no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos trabalhando em prol da nossa população querida do Distrito Federal. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e demais componentes dessa comissão, como a deputada Maria da Guia. É isso, senhor presidente. Deputada Maria da Guia, com a palavra. Senhor presidente, eu quero agradecer a oportunidade de me tornar
parte integrante dessa comissão como suplente e acompanhar, mas, sobretudo, parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado e, como o senhor bem colocou, eu sempre me coloquei como profissional a serviço da coletividade, é a nossa obrigação primeira. Disponha sempre. Ok, muito obrigado. Agradecer aos funcionários da casa, aos assessores, a você que nos acompanhou pela TV Distrital. É a Comissão de Constituição e Justiça trabalhando pelo povo do Distrito Federal, acreditando em justiça social e trabalho. Declaramos encerrada a presente sessão.